Se você fala mais baixo, fala um pouquinho mais alto, que as pessoas conseguem também te ouvir. A câmera tá aqui, ó, a gente já tá ao vivo. Legal. Tá? A gente tá esperando só a galera que tá recebendo as notificações chegarem pra gente conversar aqui com o David Marques. David é coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aqui em São Paulo, e acho que anteontem nós publicamos aí nas nossas plataformas, no Instagram, no Facebook, acho que no Twitter também, esse infográfico, eu vou mostrar aqui, que está coloridinho, o David trouxe, né? É um infográfico que é o Atlas da Violência 2019, e a gente, na verdade, não minuciou nada sobre esses dados trazidos pelo Fórum, pelo IPEA, né? Acho que tem outro instituto, depois você conta pra gente, David. A gente só colocou ali essa imagem do infográfico e escreveu um reflitam. Só isso que a gente fez. Pra gente conversar com você e entender um pouco mais os dados que interessam dentro da realidade que a gente vive agora. Então, David, se quiser se apresentar, enfim, tá aí com os jornalistas livres. O pessoal tá chegando ainda, né? Geralmente esse horário, sexta-feira, a galera chega devagar para assistir os nossos lives, mas daqui a pouco começa a participar e interagir mais. Legal. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, pelo espaço de falar um pouco do trabalho. Bom, meu nome é David Marques, né? Sou coordenador de projetos do Fórum e eu faço doutorado em Sociologia na Federal de São Carlos. Bom, o trabalho do Atlas da Violência é uma parceria do Fórum. O Fórum é uma ONG, né? E com o IPEA, que é um instituto de pesquisa do governo federal, hoje vinculado ao Ministério da Economia agora, né? Sim. E é um documento, é um levantamento baseado em dados do sistema de saúde. Então, o nome do sistema é Sistema de Informação sobre Mortalidade, né? Então, todos os anos o Ministério da Saúde disponibiliza esses dados com 2 anos de, digamos, 2 anos de delay, né? Então, em 2019, no fim do mês passado, saíram os dados definitivos de 2017. E a gente pega esses dados na plataforma do Ministério da Justiça e elabora uma série de análises sobre sobre esses dados, tentando entender principalmente certas dinâmicas sobre a violência letal, sobre homicídios no Brasil. Diferente de outros produtos que a gente tem, esse permite um maior nível de desagregação e de recorte. Então aqui a gente consegue falar, por exemplo, sobre gênero, consegue falar sobre raça-cor, consegue falar sobre, mais especificamente sobre regiões, municípios, enfim, uma série de potencialidades que esses dados do Ministério da Saúde permitem. Entendi. Bom, então eu estava começando a falar para vocês que a gente publicou de novo, para quem chegou agora, a gente está com o David Marques aqui, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que a gente publicou anteontem nas nossas redes, esse infográfico lindão aqui, feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pelo IPEA, acho que é isso, David, se eu não estiver errada. O outro é o logo do Atlas. O outro é o logo do Atlas, isso. É que é tanta gente, né, envolvida num trabalho tão importante quanto esse que a gente não quer errar. E a gente só colocou lá no post um reflitam, né, pra gente conversar com o David, que então tá aqui agora pra minuciar em pouco tempo, porque a gente tem pouco tempo para falar isso, minuciar algum dos dados trazidos por esse Atlas, né? David estava explicando, gente, que esses dados são dados fechados, definitivos, de 2017, né? Mas que só são divulgados 2 anos depois, se eu me fiz entender bem. E aí a gente vai tentar dar uma traduzida mais ou menos, né? Dialogar mais com o popular sobre o que efetivamente esses dados vão, como é que eles podem influenciar no cotidiano da vida das pessoas, né, a partir de agora, acho que é o mais importante pra gente aqui. Então eu queria começar com um tema, David, que eu vi aqui, que tá nesse infográfico, que acho que é mais atual, não tem, dentro do que a gente vive no governo Bolsonaro, gente, que é o dado da violência armada, né? Você traz aqui, 72,4% dos homicídios em 2017 foram cometidos com arma de fogo. Aí você fala do Estatuto do Desarmamento, não é? E diz que antes de existir o Estatuto, 14 anos antes, a média de crescimento dos homicídios nos 14 anos pré-Estatuto do Desarmamento era
de 5,44% para mais, né? Subindo. Crescia a taxa de homicídios cresceu uma média de 5,44% ao ano. Tá, e aí quando o estatuto passa então a existir, não é? Essa taxa começou a crescer, gente, esse dado aqui é super interessante, 0,85% ao ano. Queria que você falasse um pouquinho o que significa, não é, esse decreto do porte de armas, que foi colocado agora pelo presidente Bolsonaro no dia 7 de maio, e em contraponto a essa questão, né, do estatuto e esse dado que vocês trazem aí no Atlas. Sim. Bom, acho que um dos principais dados é esse, né? A gente chega em 2017 a uma proporção aí de o equivalente a quase 73% dos homicídios no Brasil em 2017 foram cometidos com arma de fogo, né? Isso é um percentual bastante alto. Para você ter uma noção, nos anos 80 esse número era de próximo de 50%. Então, assim, é o maior número da série, né? Então, cada vez mais os homicídios têm sido cometidos com arma de fogo no país. E quando você olha, isso é uma análise mesmo para tentar entender se houve ou não houve impacto do Estatuto do Desarmamento na violência. Um dos discursos mais frequentes, contrários ao Estatuto, é que os homicídios continuam crescendo. Então, o Estatuto não teria tido nenhum efeito. Não é verdade, porque quando você olha essa taxa de homicídios no tempo, a gente chega a essa conclusão de que, fazendo um recorte no ano de 2003, você pega aí os 14 anos anteriores ao Estatuto do Desarmamento. A média de crescimento dos homicídios ela era de 5,44% ao ano. Então era uma taxa em média, né? Tá. Se você pega os 14, cortando novamente 2003, data de promulgação do Estatuto, passa fazendo essa análise, você tem uma média de crescimento dessa taxa de homicídio de menos de 1% ao ano, 0,85%. Ou seja, praticamente aí 5 vezes menos do que a média de crescimento anterior à promulgação do Estatuto. A diferença entre uma coisa e outra é a quantidade de vidas poupadas. Ainda que o Estatuto não tenha tido um efeito concreto de reduzir os homicídios no Brasil, ele com certeza contribuiu para reduzir a intensidade do crescimento. Estava crescendo muito mais rápido. Sim. Né, antes do Estatuto. Eu até tenho aqui uma outra informação que é um pouco mais visual. Aliás, David, olha, tem uma das nossas seguidoras aqui, que é a Katia Gold, que acabou de falar aqui que o documento está à disposição em PDF. Depois você fala onde está, para quem não sabe, poder consultar também, mas diga, desculpe. Vamos ver se dá para enxergar. Claro. Acho que dá. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico que mostra de 1980 até 2017, a taxa de crescimento de homicídio é essa em azul. Aqui é o ano de 2003. Se a gente tivesse continuado com os homicídios crescendo na mesma proporção anterior ao Estatuto, a gente estaria aqui, ó, em homicídios. Ou seja, significativa sim, não é? Essa que é a diferença, né? É óbvio que quando a gente fala de violência, especificamente violência letal, a gente tem que entender isso como um fenômeno multicausal, né? Fatores de diferentes ordens, desde a própria política pública, a atuação da polícia, a atuação da justiça, sistema prisional, características demográficas da população, dinâmicas próprias do crime. Atualmente a gente fala muito de crime organizado, tudo isso influencia, né? Porém, a disponibilidade de armas de fogo numa sociedade é um fator central para a gente analisar essas mudanças na taxa de homicídios no Brasil. Agora, queria só retomar mais um pouquinho, ficar mais um pouquinho nesse tema. Você deu para a gente entender exatamente o efeito, né, do Estatuto e a justificativa desse índice, que é um índice de 2017 divulgado agora, sobre ainda o decreto do porte de armas. Então ele seria uma afronta a essa questão toda, porque se você tem um estatuto que popularmente, não é, digamos assim, para quem não está dentro da bolha da pesquisa, para quem não está dentro desses estudos sobre os índices relativos de homicídio, para quem está fora disso e diz, olha, esse Estatuto do Desarmamento não adianta nada, ou não adiantou nada até agora. O Bolsonaro chega agora e decreta no dia 7 de maio essa questão do porte de armas. O decreto do porte de armas seria uma afronta a esse índice, por exemplo? Sim. Bom, eu acho que os efeitos
concretos que a gente pode esperar dessas mudanças na legislação de desarmamento no Brasil são de duas ordens principais. Em primeiro lugar, muito mais gente vai poder ter acesso à arma de fogo. Uhum. É evidente que existe uma discussão sobre quanto custa uma arma de fogo, quem que vai poder comprar, etc, etc. Mas aumentou substancialmente a quantidade de pessoas que podem comprar armas de fogo. Então, esse é o ponto 1. Vai aumentar o número de armas de fogo em circulação na sociedade. Isso quando a gente fala apenas da posse, que seria a pessoa ter essa arma em casa ou no ambiente de trabalho, dependendo da categoria profissional dessa pessoa. Em segundo lugar, uma outra mudança que aconteceu foi também uma flexibilização digamos assim, no direito que determinadas categorias têm de estar com essa arma na rua, no espaço público, né? Sobretudo essa segunda mudança é a afronta mais direta ao Estatuto do Desarmamento. Por quê? O Estatuto do Desarmamento é uma lei, né, que foi votada e aprovada no ano de 2003. Essa lei foi discutida no Congresso, aprovada e promulgada pela presidência. O que ela diz? O primeiro ponto dela não é mais possível, a partir desse momento, que as pessoas andem armadas nos espaços públicos. Não pode mais. Uhum. Porque a gente entende que isso está causando muita violência. Vai poder portar arma de fogo apenas casos específicos previstos em lei. Sim. Em lei. Não em decreto. Não em decreto, exatamente. Aliás, é importantíssima a gente saber a diferença de lei e decreto, né? Aliás, relembrar, né? Porque saber a gente sabe. E por quê? Porque, assim, a gente sabe de todos os problemas que existem na democracia institucional, formal, mas o Congresso é o lugar onde dá para você debater com um pouco mais de tempo, ouvindo mais vozes dissonantes, a gente tem, enfim, diversos instrumentos para isso lá. Uhum. Decreto não, decreto é basicamente uma canetada do presidente, né? É uma atribuição, serve para algumas coisas, porém, há assuntos que são muito importantes e muito centrais, mobilizam recursos públicos muito importantes que precisam de mais debate, né? Então, eu entendo que o lugar certo para fazer o debate sobre essa flexibilização ou não é o Congresso Nacional. É lá que tem que ser feito esse debate. Socialmente, nós, como sociedade, temos que discutir isso e o lugar onde a gente vai decidir vai ser no Congresso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Porém, é bastante importante para a gente entender do ponto de vista de quem faz política pública, né? O número de armas de fogo em circulação é fator fundamental para você fazer o controle da violência, o controle do crime. Como a gente viu aqui, quase 73%, né, 72,4% dos homicídios são cometidos com arma de fogo. A maior parte dos roubos são cometidos com arma de fogo. É vetor de cometimento de crimes dos mais diversos. E tem um outro fenômeno associado. A gente sabe que, embora o Estatuto seja uma legislação super moderna e adequada ao nosso estágio de desenvolvimento socioeconômico, tem um problema de implementação. Tem estados que implementaram o Estatuto muito melhor do que outros. E existe muita margem para aperfeiçoar. Então, se o nosso objetivo é ter uma sociedade menos violenta e com menos crime, a gente deveria ter um melhor controle sobre as armas, e não um maior descontrole. Então, é esse foco em políticas públicas de segurança que passam, sobretudo, pela polícia, com mais investigação, com melhor produção de informação que vai ajudar na investigação, vai ajudar na inteligência, no sentido de que a gente possa cada vez mais retirar armas ilegais, né? Armas que estão na criminalidade, retirar essas armas de circulação, contribuindo assim para reduzir a violência e o crime. Só que não é isso que está acontecendo, a gente está colocando mais armas em circulação. E a gente sabe que os controles são frágeis. A Polícia Federal tem uma equipe muito restrita para cuidar disso, nas polícias estaduais esse não é um tema prioritário. Qual que é o efeito concreto disso? A migração de armas legais para a ilegalidade. Então, armas que são furtadas, que são roubadas dos proprietários, que são extraviadas, às vezes até desviadas, e você não tem o controle adequado dessa migração. A gente sabe, por exemplo, que no ano de 2017, o equivalente a 1 mês de trabalho das polícias foi perdido porque armas que eram legais passaram para a ilegalidade. Né? Então, se você aumenta muito mais a quantidade de armas,
essa migração vai ficar muito mais facilitada, porque os controles ainda são os mesmos, né? Outro efeito concreto, vai reduzir o preço médio das armas no mercado legal e no mercado ilegal. Vai ficar muito mais fácil ter arma de fogo. Entendi. É triste, nada de bom, né, na verdade, né, com esse decreto de porte de armas, não é? Agora, o David, em 2000, você falou que do Estatuto do Desarmamento, você falou de 2013 e tal, que o governo Lula, né, ali coloca em prática e tal. Na época, anotei um negócio aqui, que é um dado que eu não ia lembrar de cabeça, tive que anotar, que na época, em 2005, a população foi consultada sobre um item lá no Estatuto sobre a venda de arma de fogo, sobre a proibição da venda de arma de fogo, né? Uhum. E esse referendo, ele trouxe um resultado muito interessante à época. 63,94% das pessoas disseram não e apenas 36,6% disseram sim. Digamos que, em vez de decreto de porte de armas, hoje Bolsonaro tivesse tido algum tipo de sensibilidade para consultar a população através de um referendo. Você acha que a gente teria um resultado favorável como esse para a proibição da venda de porte de armas em relação ao decreto de porte de armas? Bom, o que aconteceu? A gente teve em 2003 essa discussão no Congresso e essa aprovação da lei, que ficou condicionada em um dos aspectos dela a esse referendo. Exatamente. Então a gente quer impedir a venda de armas de fogo como um todo no país? Sim ou não? Uhum. O não venceu, ou seja, não querem que proíba a venda de armas. A gente quer que as pessoas não possam portá-las. Exatamente. Pelos levantamentos que a gente tem visto hoje... É uma interpretação, né? Isso, né? O último levantamento, se eu não me engano, foi do Ibope. Mais de 70% das pessoas continuam contrárias ao porte de armas. Que as pessoas andem armadas nas ruas, nos espaços públicos, no transporte público e assim por diante. Acho que isso continua verdade ainda. Por outro lado, a gente tem cada vez mais pessoas querendo ter armas de fogo. E o governo tem uma tendência grande aí a dialogar com os grupos, que são grupos bastante ideológicos, que o sustentam politicamente, no sentido de flexibilizar esse acesso, cada vez mais permitir esse acesso. A gente pode, enfim, discutir o que são as categorias que têm acesso privilegiado a armas de fogo. São os caçadores, são atiradores, colecionadores de armas no país. São categorias que são gerenciadas, né? A gestão dessas categorias é feita pelo Exército. Eles têm acesso sempre tiveram acesso a armas, inclusive de calibres considerados restritos, né? E numa quantidade maior. Porém, essa situação ela sempre foi permitida. O que está acontecendo agora é que há uma flexibilização muito grande no sentido de que essas mesmas categorias agora possam portar essas armas nas ruas, né? E municiadas, enfim. Além da extensão para outros cenários, como, por exemplo, produtores rurais, né, no ambiente rural, até advogados, segundo o último decreto, poderiam... Jornalistas também, né? Então, eu acho que é fundamental a gente compreender que o que está sendo feito por meio desses decretos, isso é particularmente relevante para a gente que trabalha com segurança pública, não é uma medida de segurança pública. É de outra coisa que a gente está falando aqui. Isso, do ponto de vista da segurança pública, são medidas como essa que conspiram contra os resultados da segurança pública. Entendo. É que, assim, eu estou falando também um pouco da questão da sensação de insegurança, não é? Que foi construída. E aí, claro, tem uma realidade em pesquisas, por exemplo, pesquisas de temas anteriores relacionados à segurança pública feitas pelo próprio fórum, algumas que a gente acompanhou, que trazem dados que comprovam realmente que a gente tem um problema, não é, com a segurança pública do país. Mas o que eu quis, na verdade, dizer é que, por exemplo, em relação à pesquisa do Ibope, tem um recorte ali sempre de 2.000 pessoas em algum estado do país, né, ou em determinadas cidades e tal, e que talvez não sejam comparáveis ao resultado de um referendo nacional, né? Então, só para a gente entender, assim, que eu acho que a sensação de segurança ela é tamanha
que eu acho que as pessoas talvez não estabeleçam um debate mais profundo sobre a importância ou não de se regularizar, de se liberar o porte de armas, né, indiscriminadamente, porque para mim é essa palavra, tá, indiscriminadamente. Eu acho que é muito perigoso esse processo, só para dizer também o que eu penso sobre isso, né? Não sei eu acho que, com certeza, a argumentação que é feita para mudanças como essa, ela é no sentido da sensação de insegurança. É muito em função da gente ter políticas de segurança que são muito ineficientes, que são muito ineficazes, que não conseguem controlar crime, não conseguem controlar a violência. Que a gente percebe, por exemplo, que o medo que você tem de ser vítima de um crime, de ser vítima de um assalto, ou eventualmente de ser vítima de um homicídio, ela não necessariamente corresponde à chance real, né, ao risco real que você tem de ser vítima dessas coisas, né? Mas, evidentemente, que o crime e a violência acometem, assim, a maior parte da nossa população, principalmente nos grandes centros, né? E principalmente pessoas que, se você pensa, por exemplo, um roubo num celular, dependendo de onde acontece, vai fazer uma diferença danada na vida da pessoa, né? As pessoas não querem que isso aconteça. Sim. Contudo, o caminho para a reversão desse cenário, ele não vem sendo discutido propriamente. Há muito que o paradigma de você produzir iniciativas de segurança, ele é chamado de você fazer política pública com base em evidência científica. Uhum. Então, fazer diagnósticos dos problemas, desenhar uma política pública, implementar, monitorar e avaliar, dizer se está dando certo, se não está dando certo. Hoje, a política pública de segurança ela não é tão assim, hegemonicamente feita dessa forma. Tem muito do eu acho, né? E tem muito do revanchismo, né? Então, eu acho que um dos enunciados mais fortes do bandido bom é bandido morto, né? Que é assim, com base na violência que a gente vai fazer o controle da violência. Porém, esse é o caminho que a gente tem trilhado há pelo menos 20, 30 anos, né? E o resultado está aí. A gente não tem uma sociedade com menos medo, com menos violência, né? Então, é preciso reverter esse paradigma e é preciso que as pessoas entendam que tem como fazer diferente. Uhum. Tem como fazer diferente. Às vezes a gente precisa colocar outras alternativas na mesa, mas parar de fazer o mais do mesmo. Certo. Agora, eu não poderia deixar de falar de um outro dado, e eu acho que a gente já pode ir caminhando para o final, porque o David, gente, tem compromisso depois, e esse Atlas eu acho que ele tem que ser divulgado amplamente, né, em outros espaços. Então, enfim, é a questão que é trazida nesse infográfico também que a gente mostrou, do peso da desigualdade racial, né, que a gente vê de novo pessoas negras sendo as maiores vítimas, né, de homicídios no país, assim, não tem novidade, né, não tem surpresa nesse dado, pelo menos do que a gente está acompanhando tanto no tempo presente quanto no tempo passado, e estou falando também do tempo de reparação histórica, sim. Mas aí queria que você comentasse um pouquinho esses dados, né? Você traz aqui 75,5% das vítimas de homicídio no Brasil em 2017 eram negras. Como é que vocês chegaram nessa... e aí vocês trazem um dado interessante também que queria que você comentasse de Alagoas, né? A gente teve chacinas em outros estados ali do norte e nordeste, né? Terríveis, não é? Mas aí você traz também Alagoas aqui. Então tem coisa que a gente tá sabendo, mas tem umas que a gente nem imagina e elas estão acontecendo também, né? Em outros estados, em relação a esse dado. Bom, sobre esse aspecto, acho que assim, a desigualdade social, especificamente racial no país, ela se expressa de diferentes maneiras, né? Uma das mais cruéis é a desigualdade no que diz respeito à violência. Se a gente pega especificamente o caso dos homicídios, para cada pessoa não negra vítima de homicídio no Brasil, 2,7 pessoas negras foram vítimas de homicídio, né? Então, assim, quase 3 vezes mais, e é um número que vem aumentando. Essa diferença, né? Essa desigualdade. Isso significa, basicamente, que para chegar nesses números, a gente leva em consideração o quê? As pessoas negras são, segundo as categorias atribuídas pelo IBGE, as pessoas que são pretas e pardas, né? E as pessoas não negras, a gente tem os brancos, os amarelos e indígenas, né? Então a gente calcula
o quanto de homicídio que teve, né, o número de homicídios ocorridos dentro de cada uma dessas, dividindo essas pessoas por raça-cor, e faz uma ponderação, né, calcula uma divisão ali entre o número de homicídios e a quantidade de pessoas, para que a gente torne essas duas informações comparáveis, né? Não, os negros morrem mais porque eles são a maior parte da população. Não, né? Quando a gente calcula a taxa por 100 mil habitantes daquele grupo, a gente está tornando esses dados comparáveis. Quando a gente torna esses dados comparáveis, a gente está dizendo que existe uma sobre-representação. Os negros morrem proporcionalmente mais do que os não negros, né? Então, isso é a situação do Brasil. E se a gente está falando de 2,7 negros, né, mortos para cada não negro morto no Brasil como um todo, esse é o cenário geral, né, fazendo, digamos assim, uma média de todos os estados. E a gente destacou Alagoas aqui porque ele é o caso onde essa desigualdade ela se expressa da forma mais brutal. Para cada pessoa negra, não negra morta, que foi vítima de homicídio em Alagoas, 18,3 pessoas negras foram vítimas de homicídio em Alagoas. Então, no geral, Brasil, se a gente contar, é 2,7. Isso. E só em Alagoas é 18,3. É o pior cenário de todos. Nesse caso, desse estado, é como se os negros, em relação à violência letal, né? É como se os negros morassem num país como El Salvador, Honduras, né, que tem um nível socioeconômico e instituições muito mais frágeis do que a do Brasil, os negros morassem lá e os não negros morassem em alguns estados dos Estados Unidos ou mais especificamente num nível parecido com de países da Europa, inclusive. Uau! Né? Então, os não negros de Alagoas é a menor taxa de homicídio de não negros do Brasil. É em Alagoas. Sim. E a de negros é a terceira, se eu não me engano, é a quinta pior do país. É como se existisse uma Alagoas dentro de Alagoas. Ou duas, né? Duas Alagoas. Duas coisas completamente diferentes. Muito. E se a gente... Assim, então esse é o cenário agora, mas e se a gente olhar do ponto de vista de perspectiva? Nos últimos 10 anos, a taxa de homicídio entre os não negros cresceu 3,3%. Já a taxa de homicídios de negros nos últimos 10 anos cresceu 33%. Ou seja, elas estão se distanciando. Sim, sim. E muito representativo. 10 vezes mais. Exatamente, muito absurdo isso. Queria te fazer uma pergunta sobre isso, é uma curiosidade mesmo. Você falou em homicídio, você usou muito a palavra letal. Né? Vocês fizeram, eu não li todo o Atlas porque é muito grande, a gente vai vendo aos poucos, mas de quando saiu agora, essa semana, né, que a gente teve acesso, dá pra gente saber aqui, por exemplo, quais foram as mortes praticadas por policiais? Existe essa informação no Atlas, porém ela ela tem uma qualidade pior do que a informação do sistema de segurança pública. Então, quando a gente compara isso com as informações de segurança pública, o número de mortes cometidas pela polícia é maior no sistema de segurança do que no do sistema de saúde. Porque o registro lá é melhor. Sim, esse é a base que vocês usaram, né, do sistema de saúde.